Oi, lindos seres, aqui é a Serena, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer uma leitura mais geral, assim, vocês podem escolher o tópico, vocês podem pensar em uma situação específica e escolher uma das mensagens, ou vocês podem também simplesmente intencionar que a mensagem que vocês precisam ouvir chegue até vocês. E hoje a gente vai usar esse tarô do conto de fadas do Victor Valentim, tipo, e esse tarô é maravilhoso, que mistura a estrutura clássica do tarô com personagens dos contos de fadas, e o Victor Valentim, ele é brasileiro e fez esse tarô maravilhoso, então eu tô tipo, ai meu Deus, tão feliz de fazer a leitura com essas cartas, porque eu acredito que elas tragam algumas camadas de complexidade para a leitura mais profundas. Ah, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do livrinho. Ele tem uma vibe assim meio, não sei, vintage. E para quem gosta de contos de fadas, talvez vocês fiquem maluquinhos porque é muito bom. Tem fadas e o livro é muito bom. Tem vários desses personagens e tem várias leituras muito legais também. Eles colocam algumas métodos de tiragem que são muito interessantes, que eu quero até trazer aqui pro canal. E até a forma de tirar as cartas é pra, enfim, inspirado nas histórias e eu tô tipo assim, ah, meu Deus, eu queria tanto fazer. Depois falem se vocês quiserem alguma dessas que eu tá aparecendo aqui, enfim. É isso. Agora vocês podem escolher um dos grupos. Tem esse post-it roxo, o rosa e o verde, que são surpresas, que vocês vão descobrir quando forem ouvir a leitura. Como sempre, escolham o montante que vocês sentirem que ressoem. E não necessariamente a cor que você acha mais bonita e tudo mais. Veja qual desses três montantes estão te chamando mais. E aí, quando vocês estiverem prontos, a gente vai para sua mensagem. Oi, primeiro grupo, vocês que escolheram esse post-it roxo, essa é a sua mensagem. Primeiro eu queria explicar a surpresa que eu tinha falado para vocês. Cada um desses post-its eu coloquei um dos personagens, vilão, herói ou amigo do herói, para a gente focar no que seus guias espirituais, enfim, que o universo está querendo trazer para vocês prestarem atenção nesse momento. Então, cada um dos montantes eu coloquei um dos personagens pra gente focar quando a gente olhar as cartas, para saber exatamente qual que é o foco da leitura, e eu vou ler a leitura com base nesse foco. E agora a gente vai ver o que vocês tiraram. Vocês ficaram com o vilão ou com as forças contrárias. Enfim, as forças que estão atuando contra o que vocês desejam, ou que, enfim, estão causando desafios. Lembrando que essas são as forças que fazem o herói crescer, né? Tipo, vocês crescerem. Mas a gente vai olhar a leitura com esse enfoque. Eu também tirei algumas cartas do tarô místico das fadas, porque eu achei que combinava muito com o tarô do conto de fadas, então eu tinha que colocar aqui também. E eu também, não dá pra vocês verem, mas também vieram cartas das cartas xamânicas, dos animais. Então, eu vou depois mostrar pra vocês, enfim, e falar das cartas. Mas a leitura de vocês é muito interessante. Tipo, eu achei ela muito incrível, assim, na forma que eles escolheram passar a mensagem. Com esse 9 de paus aqui,
eu senti que a leitura de vocês revolve em vocês não aceitarem alguma coisa boa ou algum tipo de chamado, porque talvez vocês não se achem bons o suficientes, ou até porque talvez vocês tenham algum problema de saúde, igual a gente vê com o soldadinho de chumbo aqui, sem a perna. E acho que revolve então nesses temas de autoestima, amor e saúde. E mesmo que a sua pergunta envolva outro tópico, tipo, minha vida profissional, alguma coisa assim, esses temas de autoestima, amor e saúde talvez estejam muito conectados com a sua pergunta de uma forma que você não imaginava. Eu falo isso porque primeiro é que a gente vê nessa carta do 9 de paus, a gente vê o soldadinho de chumbo e essa bailarina. E é quase como se ele tivesse assim, eu sou um soldado, todo desengolçado, todo rústico, todo rígido. Eu não tenho uma perna. Como que eu posso namorar você que é humana, que é uma bailarina, toda delicada e que ama dançar? Não faz sentido isso. A gente não pode ficar juntos. Assim, é uma coisa assim que eu senti assim com essas cartas. É quase como se vocês estivessem sendo oferecidos algo, porque até nesse 5 de paus aqui do Tarô Místico das Fadas, você vê esses dois menininhos fadas e um deles está segurando esse ovo. Na mensagem original da carta, eles estariam, tipo, discutindo para ver, assim, sobre qual criatura ia nascer do ovo, sabe? Estariam discutindo sobre isso. Mas no contexto da leitura de vocês, eu senti mais como se esse menino fada tivesse, toma esse ovo de presente. E o outro menininho fada, tipo assim, mas como? Como você vai me dar isso? Tipo, eu não tenho condições de aceitar essa coisa boa que você tá me dando, esse ovo mágico. Por quê? Porque eu tenho essa falha fundamental, ou eu não tenho essa capacidade, eu não tenho a saúde física, mental, eu não tenho as qualidades necessárias para aceitar essa coisa boa aqui. E aí, tipo, a outra pessoa ou o próprio universo que tá te dando essa coisa boa, tá tipo, mas como assim? Você não se enxerga? Eu vejo que você é gentil, eu vejo que você é honesto, eu vejo que você é bondoso, eu vejo que você é esforçado. Eu vejo que mesmo sem uma perna você consegue lutar e me proteger. Por que você se acha que é tão ruim assim? Assim, isso é uma forma metafórica de falar, mas é quase como se tivesse essa conversa, assim, tipo, de vocês não aceitando uma coisa boa e até ficando tipo assim, mas como? Como pode, né? Eu não posso aceitar isso. Porque vocês estão, tipo, se diminuindo. E não se permitindo receber esse amor, essa boa oportunidade, esses elogios, essa proposta, enfim, porque vocês estão, tipo, se diminuindo, ou porque vocês acham que tem algum problema de saúde que é incapacitante, quando na verdade, se você parar pra pensar, mesmo que você tenha alguma doença física ou mental, é possível fazer adaptações para que, por exemplo, você consiga ficar nessa vaga de emprego, por exemplo. E eu acredito até que o entorno, sabe, ao seu redor, seus amigos, colegas, enfim, ou até a pessoa que você ama, eles estão dispostos a te ajudar, sabe, se você aceitar. Mas é que eu acho que vocês estão nessa coisa do tipo, não, isso é impossível, então não tem como eu aceitar, assim. E, e aí isso tem gerado talvez até um certo conflito, ou até esse cansaço, porque o 9 de paus também fala um pouco de quando você tá quase desistindo e tá cansado, sabe? E então pode ser que esteja afetando dessa forma. E é muito interessante que vocês também tiraram a espada de Excalibur no As de Espadas. E pra quem não sabe, essa é a história do Rei Arthur, né? Que tipo, era uma espada fincada na pedra, uma espada mágica.
e que só o verdadeiro rei poderia retirá-la. E aí falam que era um momento conturbado na história, acho que, tipo, as pessoas estavam sem um líder, sem uma representação, e aí vários guerreiros fortes, altos, robustos, corajosos, enfim, tentavam tirar a espada e ninguém conseguia. Porque na verdade ela estava destinada pro Arthur, que ainda era tipo quase como se fosse um adolescente, assim. Ele ainda é meio magrinho, tudo tipo. Meio assim. Ninguém pensou que uma pessoa tão jovem, assim, seria a pessoa que a espada escolheria, mas a espada era para ele. E aí ele conseguiu retirar. E aqui a gente tem a carta da estrela, que é um arcano maior, que fala de cura e desejos realizados. Então, se você por acaso perguntou de alguma questão de saúde, ou até, enfim, de alguma cura em específica, pode ser cura emocional também, essa carta fala que sim, tipo, essa cura é possível, mas acho que tem que ter algum ato corajoso da sua parte para você conseguir destravar essa cura e até ganhar o reconhecimento necessário que você deseja ou que você precise. Porque se você parar pra pensar, a espada estava destinada pro Arthur. Mas ele poderia ter tido um momento de dúvida, de tipo, de não se achar bom o suficiente. Tipo, ele ia olhar pra todos aqueles outros guerreiros fortes, robustos, e ia ficar tipo. Mas, nossa, gente, não sei, sabe? Eu sou muito novo ainda, eu não tive essa experiência e eu também sou muito magrinho, assim, ou sei lá o quê, tipo, eu acho que eu não sirvo pra isso, alguma coisa assim, sabe? E talvez ele nem tivesse dado esse passo de ter tentado, sabe? É... Então, fala que existe essa possibilidade de milagres, de cura e de reconhecimento, mas que você precisa fazer esse ato corajoso, e talvez esse ato corajoso seja com a lontra aqui, lembre que eu falei que ia falar das cartas, seja simplesmente você se permitir ser amado e receber esse amor, porque a lontra fala dessa energia feminina, sabe? E ela é um animal bem amoroso e brincalhão, e falam que ela estende essa amorosidade para outras pessoas e ela tem essa qualidade receptiva muito forte. Ou seja, às vezes de desmontar um pouco a armadura aqui do soldado e se permitir receber esse amor. E a Alontra fala disso. E talvez esse seja o seu ato corajoso. Com a carta da águia aqui, ela também fala do. A palavra-chave dela é grande espírito e fala de testes espirituais. E pra mim isso tem tudo a ver com a espada de Excalibur, porque retirar a espada da pedra foi um teste espiritual pro Arthur. E eu acredito que nesse momento da sua vida, ou muito em breve, vocês vão receber, tipo, esse teste pra ver se vocês, enfim, vão dar esse próximo passo pra desenvolver, sei lá, sua força, sua coragem, sua bondade, sua capacidade de expandir em amor, enfim, todas as qualidades espirituais e virtudes e coisas assim que o grande espírito Deus, a fonte criadora, enfim, como você queira chamar, deseja para nossa vida, mas vai exigir um pouco de vocês essa coragem aqui. Talvez, por exemplo, se isso é uma leitura, sei lá, você recebeu uma promoção no trabalho, talvez você se ache com competências, sei lá, abaixo do que o cargo requer, mas, sei lá, o seu superior viu que você tem o potencial, e aí você, tipo, aceita a posição, e aí você, tipo, sei lá, faz um curso para adquirir as habilidades que você não tinha, mas você faz esse desenvolvimento enquanto você assume essa nova posição, você não espera estar 100% pronto para depois você tomar o passo, entende? Porque é um ato de coragem aqui. E talvez tenha até algo, enfim, algo envolvendo o público, tipo, as outras pessoas observando você tomar esse ato de coragem, porque o Arthur, ele fez isso, tipo, numa praça, enfim, as pessoas em volta, assim, tudo cheio de gente, assim, em volta, sabe? E talvez isso demande coragem para vocês. Para outros, talvez isso tenha a ver com... A gente viu aqui essa capacidade de receber
Amor se permitir receber coisas boas e não ficar tipo, oh meu Deus, essa coisa é muito boa pra mim, eu não vou aceitar. Tipo assim, ah, não, aceite, porque com a estrela aqui fala de sonhos realizados, de cura, de milagres, então fala de vocês se permitirem receber esse amor, receber essa cura e ter esse ato corajoso, talvez com o naipe de espadas aqui que tem a ver com o ar, que tem a ver com a comunicação. Talvez seja até vocês terem esse ato corajoso de declararem o seu amor e, enfim, sei lá, ou aceitar um elogio e falar obrigado em vez de simplesmente não se permitir receber o elogio, por exemplo. E essa mensagem é muito importante pra vocês, porque lembra que o foco da leitura era o vilão? E quem é o vilão aqui? A gente vê a Rainha de Copas. E além da Úrsula, da Ariel. E além disso, veio nas cartas xamânicas a energia do coiote, que fala o trapaceiro. Então a gente tem vilões bem interessantes aqui. E por isso que eu falei que talvez essa leitura se revolva mais nos temas do amor e da saúde. Porque se você parar pra pensar na história da Ariel, ela era uma sereia que se apaixonou por um humano. E ela tinha esse desejo de conhecer, tipo, como que é viver como humana. E aí a Úrsula se aproveita disso e engana ela, que é a energia do coiote. Então dá as pernas de sereia pra ela pelo preço da voz da Ariel. E aí tem toda a trama, assim, dela, enfim, conseguir ficar com o príncipe, conseguir se comunicar, vencer a bruxa má e tudo mais. Mas o que eu tô percebendo aqui, o risco que vocês estão correndo, e por isso que eu acho que a leitura de vocês apareceu a Rainha Má, assim, o foco no vilão, na Úrsula, é que a Ariel, se você parar pra pensar, ela podia ter se aproximado do príncipe humano, mesmo sendo uma sereia. E de novo aqui a gente tem alguma coisa, talvez com as pernas. Não sei se vocês estão com algum problema nas pernas, ou um problema de saúde, mas de novo aparece as pernas aqui na história porque a Ariel tava tipo obcecada em ter uma perna pra conseguir se relacionar com um príncipe humano. Mas assim, ela tinha quase esse complexo, a gente poderia dizer, de autoestima, porque ela poderia ter se aproximado do príncipe humano com as caudas de peixes. E aí ela estaria com a voz dela intacta, e ela conseguiria conversar com o príncipe humano. E enfim, eles poderiam se apaixonar e, enfim, depois eles poderiam, tipo, já que ela não recorreu ao coiote, ao trapaceiro, à Úrsula, à bruxa má, talvez eles encontrariam a fada boa aqui, né? Pra, sei lá, transformar a Ariel com pernas humanas, ou, tipo, dar a capacidade dela, tipo, toda lua cheia você vai ter pernas humanas. E ela conseguir percorrer o mundo humano e voltar a ser sereia, sabe? Ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ou até, enfim, possibilitar que esse amor aconteça sem ter que passar por esse engano ou dar algo muito valioso e no final isso ser toda uma situação que gera muito estresse e que tinha, tipo, uma armadilha escondida, porque a Ursula fez isso, tipo, ela roubou a voz da Ariel. E, tipo, a voz da Ariel podia ter sido roubada pra sempre. E, tipo, aí ela usou a voz da Ariel pra enganar também o pai da Ariel, enfim, um monte de coisas, assim. Se você parar pra pensar, a Ariel podia ter esse complexo de autoestima, né? Porque ela achava assim, eu não tenho pernas, ele não vai gostar de mim. Ou em nosso amor é impossível. Igual o soldadinho de chumbo. Eu não tenho perna, como que eu vou me relacionar com uma bailarina? Então, tipo, tem essa quase crença numa falha ou numa diferença sua que você considera, tipo, inerente e que impeça você de ter acesso a algo, talvez acesso ao amor, ou acesso a alguma coisa boa que tá tentando entrar, mas que
você, por não se achar bom o suficiente ou boa o suficiente, ah, fica nesse sentimento de tipo, não, eu não sou bom o suficiente, só se eu tiver uma perna. Aí, tipo assim, e se você parar pra pensar, acho que a Úrsula poderia até enganado o soldadinho de chumbo, sabe? Tipo, igual ela fez com a Ariel, tipo, ai, eu vou te dar uma perna. E aí você vai conseguir ficar com a bailarina e dançar com ela. Como que você pode ficar com ela se você não tem uma perna, sabe? Tipo, o vilão, essas energias contrárias, eles pegam, assim, no ponto que você acha que é o seu ponto fraco, entre aspas. Ahn, mas a gente podia ver que a bailarina se atraiu pelo soldadinho justamente porque, tipo, mesmo com, entre aspas, essa deficiência de não ter uma perna, ele consegue ser corajoso, ele consegue ser guerreiro, ele consegue ser gentil e bondoso, enquanto outras pessoas talvez teriam ficado nesse estado de amargor ou de, sei lá, desistir de tudo. E ele não desistiu, por isso que tem o 9 de paus, que é essa carta do herói que mesmo ferido continua a lutar. E e eu acho que é isso, a mensagem de vocês é que, caso vocês não tenham esse ato corajoso, tipo, que a gente viu aqui do teste espiritual e tudo mais, Excalibur, é provável que vocês fiquem tão, tipo, remoendo a questão, porque a gente tem o 6 de copas aqui, você vê essa sereia, fada, contemplando essa bolha, assim, no lago, e o 6 de copas, às vezes, é uma carta de contemplação, ou de ficar pensando no passado, ou de ficar remoendo muito uma coisa na sua cabeça. Ahn, Pode ser que, vocês não aceitem essa proposta boa, porque vocês não se achem bons o suficiente, ou que não tenham saúde o suficiente. E aí vocês acabem dando nesse estado, tipo assim, ai, eu não aceitei, mas eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Ai, sei lá o que, sei lá. Aí você fica remoendo, remoendo com aqueles sentimentos, às vezes até negativos, do tipo, eu podia ter aproveitado essa oportunidade e tal. E aí pode ser que vocês se deparem com um indivíduo, uma pessoa trapaceira, enganosa, que vão falar doces coisas nos seus ouvidos, tipo, eu tenho a solução para o seu problema, e sei lá o quê. E na verdade vocês podem cair numa roubada aqui, com essa Úrsula e com esse coiote. E aí com o coiote também falar de vocês, tipo, meio que deixarem-se ser enganados, sabe? Tipo, e, e eu acho que o que eles estão falando pra vocês é que, tipo, vocês não precisam mudar nenhuma característica sua pra vocês receberem essa coisa boa. Sintam-se dignos desse amor e tomem atos corajosos para que vocês possam receber essa cura, receber esse fluxo de bons sentimentos, receber esse milagre, receber essa coisa que vocês desejam. Porque a estrela fala de um desejo realizado. Mas façam isso nesse lugar de se sentirem merecedores e dignos e sem ter que mudar nenhuma característica sua para receber o que vocês querem receber. Porque isso é a armadilha aqui, por isso que é um teste espiritual. Enfim, é isso. Espero que possa ter ajudado vocês e até mais. Oi, segundo grupo, vocês que escolheram esse papel post-it rosa, essa é a sua mensagem. Agora eu vou explicar o que é esse post-it rosa. Antes de começar a leitura, eu escrevi 3 post-its diferentes. Um que seria o foco do vilão ou das forças contrárias. O outro do herói da heroína, que seria uma representação de você. E o terceiro seria o amigo do herói ou as forças que ajudam, para ser o foco da leitura. Então, cada um dos post-its tem um desses personagens. E aí eu vou usar esses personagens pra gente detalhar e fazer o foco da leitura neles, para que vocês possam ter uma mensagem mais personalizada e ver o que os guias espirituais, o universo, enfim, a fonte criadora quer passar de mensagem para vocês. Além das cartas do tarô dos contos de fadas, eu tirei também cartas do tarô místico das fadas e também algumas cartas das cartas xamânicas dos animais. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui não coube tudo aqui na tela, enfim. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que vocês tiraram.
Vocês tiraram aqui a heroína, o herói, barra você. Então, a gente vai olhar para o que de herói e heroína apareceu como protagonista das cartas e também o que isso diz sobre você e como isso tem a ver com a situação que vocês perguntaram no começo da leitura. Primeiramente, vocês tiraram a Rainha de Paus com a madrasta má. Vocês também tiraram o 5 de ouros com o Scrooge, daquela história dos espíritos natalinos, enfim. Uma história de Natal. E veio o 4 de ouros reverso, com o rei Midas aqui. Tava assim. Enfim, mas pra vocês verem. Se você parar pra pensar, o que aparece de herói aqui nas cartas seria o próprio Scrooge e o rei Midas, porque essa daqui é a Rainha Má, enfim, da Cinderela. E todas essas cartas, elas falam de temas em comum, que seria egoísmo, ganância, apegos a bens materiais a ponto de você perder o mais importante. Eu sei que essa mensagem às vezes não é muito boa de ouvir, e alguns de vocês podem até pensar, mas não, imagina que eu faria tal coisa. Mas como aqui apareceu os espíritos do Natal, o espírito do passado, presente e futuro, talvez essa leitura seja algo mais para você acessar numa energia futura, para você ter em mente. E também eu vejo que é tipo quase como se o universo dando essa dádiva, tipo, de vocês terem tipo um vislumbre do futuro, para que vocês também possam fazer as melhores decisões. E às vezes, tipo, isso pode aparecer de outras formas que talvez não sejam assim aparentemente, enfim, gananciosas ou egóicas. Às vezes, por exemplo, vocês podem receber uma proposta de um emprego, de um trabalho que paga vocês mais, mas não é algo que vocês realmente, genuinamente amam de fazer. E aí vocês podem meio que aceitar por, tipo, paga mais. E eu acho que eu consigo fazer. Então eu vou escolher isso. E no final, isso ser uma decisão que deixa vocês completamente miseráveis. Porque os dois protagonistas nessa história, eles escolheram o dinheiro, o poder, e ficaram completamente miseráveis. Porque a forma como eles fizeram esse desejo acontecer, por esquecerem as coisas, às vezes, mais importantes da vida, eles acabaram lamentando terrivelmente, assim. Claro que no caso do Scrooge, ele foi avisado pelos espíritos do Natal e ele teve, tipo, uma oportunidade de redenção. Tipo, ele viu o futuro, ele viu o passado, presente e futuro, o que ia acontecer. E aí ele conseguiu tomar decisões mais conscientes e melhores, que mudaram completamente a vida dele e a vida de outras pessoas aqui também. Porque na historinha, o Scrooge, ele tinha, enfim, pessoas que trabalhavam pra ele que eram bem pobres e tudo mais. Não lembro direito da história, mas, tipo... E aí, em vez dele, tipo... Ele era muito, muito rico, mas muito, muito avarento. E aí, ele nem às vezes ajudava dando um salário melhor, ou, tipo... podendo comprar uma comida pra quem precisava, sabe? Dos trabalhadores dele. E aí, ele só passava batido, né? E ele só tava querendo acumular, acumular, acumular. E, no final, como ele teve essa bênção, assim, dos próprios espíritos do passado, presente e futuro, virem pra ele numa noite especial, né, que é a noite de Natal, que é um momento especial do universo, enfim, pra avisarem ele e pra ele ter essa consciência e conseguir fazer escolhas muito melhores. E ele consegue fazer escolhas muito melhores, tipo, ele deixa de ser tão avarento, ele tem uma atitude mais altruísta, e aí ele ganha mais do que ele imaginava receber. Ele consegue manter a fortuna dele, ele nunca chega nesse estado de miséria e de isolamento que ele ficou no final da vida dele, sabe? Porque ele foi uma pessoa tão, entre aspas, ruim, assim, na vida dele,
assim, que era pra ser o curso do que ele tava fazendo as coisas, ele ia ficar sem dinheiro e sem ninguém, sabe? E sem saúde também. E no final ele conseguiu então manter a fortuna dele, ganhar mais do que ele imaginava e ainda assim criar relacionamentos importantes, sabe? Com várias pessoas. Então ele nunca ia morrer sozinho, sabe? Tipo, ele nunca ia ficar sozinho. E enfim, então eu tô sentindo que a leitura de vocês vai revolver nesses temas e a gente vai ver mais por que que isso tá aparecendo, o que que eles estão alertando você, para que você possa fazer escolhas melhores e não cair em alguma armadilha. Porque se você vê, a Rainha de Paus, ela é uma madrasta e ela recebeu, tipo, a fortuna do viúvo dela, assim, o marido dela que morreu, que era o pai da Cinderela. Então ela tinha posses, mas ela queria esse desejo por mais. E aí, em vez de, tipo, ela usar as fortunas pra, sei lá, contratar empregados, não, ela vai falar. Ela decidiu, vou usar a Cinderela, que era filha só do cara e de outra mulher, tipo, não é minha filha, então não me importa, sabe? Então você vira minha escrava. E aí ela tacava, assim, eu ia falar um palavrão, mas não pode. Mas assim, ela não ligava a mínima pra Cinderela. E fazia tudo aquilo com a Cinderela. E chegou a um ponto tão de loucura, de ganância aqui, que ela acabou, assim, depois que ela prendeu a Cinderela, na hora que o príncipe veio pra testar o sapatinho, aquelas coisas, na história original, por isso que tem esse sangue aqui, acho que ela faz, tipo, as filhas dela, tipo, meio que cortarem o dedão do pé pra conseguir, tipo, caber no sapatinho, assim, que é uma versão mais dark, assim, da história. Ah, mas pode ser que tenha até a influência de alguma pessoa externa, tipo, talvez algum pai, alguma mãe, ou até uma figura de poder que possa estar pressionando vocês de alguma forma e fazerem vocês tomarem decisões não tão boas, porque se você para pensar, as irmãs da Cinderela talvez elas não fossem, entre aspas, ruins por natureza, mas pela criação com essa mãe, e tipo, por essa mãe ter, sei lá, essa coisa muito forte com beleza e com casar com um cara rico e sei lá o que, pra ficar bem de vida, sabe? E fazer tudo pra chegar nesse fim. Talvez as filhas também foram influenciadas, tipo, a pensar dessa forma e se sentirem pressionadas, do tipo, eu vou ganhar o amor da minha mãe fazendo isso, sabe? E isso é importante. Enfim, mas a gente vê, tipo, uma total destruição da família, né? As meninas ficaram com os pés decepados, tudo pra suprir uma ganância que nem precisava existir se elas tivessem apreciado as coisas que elas já tinham. Isso aparece de novo aqui com o 4 de ouros, porque a história do rei Midas fala que ele era um rei muito poderoso e que ele desejou, tipo, ser muito rico e desejou tudo que tocasse virasse ouro. E isso foi muito bom no começo, mas aí ele começou a ter problemas e, tipo, ter a vida dele totalmente destruída por esse desejo. Porque ele acabou sem querer tocando na mulher que ele amava e ela se transformou numa estátua de ouro. E, tipo, ele não pode amar uma estátua de ouro porque, enfim, não tem como ser recíproco, não tem como expressar sentimentos. Ela virou uma estátua. E aqui esse é o momento do tipo que ele transformou sem querer a mulher que ele amava em estátua de ouro. E. Enfim, veio isso invertido, sabe? Então é uma mensagem muito forte de tipo do cuidado com o que vocês desejam e como que vocês vão atingir esses desejos. Tem outras mensagens aqui. Talvez esse apego aos bens materiais está vindo de um lugar de medo, porque o coelho fala de medos. Então, às vezes, tipo, o medo por não ter o suficiente. O medo, sei lá, de não ter dinheiro mesmo para se sustentar, para ter subsistência, pode fazer que vocês façam algumas escolhas que vão trazer esses infortúnios, sabe? Então, cuidado com propostas, assim,
Assim, chequem bem se vocês vão trabalhar para uma empresa ou para uma pessoa confiável, sabe? Não diminuam seus valores para ganhar mais dinheiro, sabe? E também com a coruja fala de decepção, no sentido de engano, porque falam que as penas da coruja são penas silenciosas e que a presa não ouve quando ela chega. Por isso, os nativos norte-americanos chamam as penas da coruja como penas da ilusão. E ela tá ligada com sabedoria e magia, ver a sombra, tipo, ver quando algo não tá bom, sabe? Seja em outras pessoas, seja numa proposta de trabalho, ou numa forma de alcançar um objetivo, ou seja em nós mesmos. E ter essa sabedoria de, tipo, uma parte da sua sabedoria ou dos seus guias do universo te alertando para vocês fazerem a escolha mais inteligente, a escolha mais elevada. Lembrando que a coruja é companheira da deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, que fala sobre olhar nossas próprias sombras. E também tem uma mensagem aqui, como a coruja lida com magia, cuidado também com o tipo de magia e rituais que vocês fazem, ou o tipo de intenções e desejos que vocês têm. Porque a coruja alerta sobre os possíveis danos de você fazer magias que tirem a energia de outro ser ou que causem mal a outro ser. Mesmo que você dê uma desculpa super, não, mas isso é o melhor, sabe? Você se coloca nesse lugar do tipo, eu sou a verdade, eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim e eu vou julgar você, sabe? Tipo, porque também isso seria uma forma ruim de exercer essa autoridade. E, enfim, você não é a fonte criadora, você não é Deus, você não. Às vezes você não tem informações completas sobre uma situação. Igual a coruja consegue mover o pescoço e ter uma noção completa, às vezes nós humanos não temos o quadro todo. Inclusive aqui a gente vê que o herói, ele tem esses defeitos e ele foi dado, por algum motivo, essa oportunidade de perdão ou de, tipo, mudar as coisas para que o futuro fosse diferente, sabe? Os espíritos do Natal, essa intervenção divina ou de forças que ajudam. Mensageiros também, porque tem essa energia do pássaro, me lembra muito Harry Potter, assim, cartinha de Hogwarts, assim, tipo, aqui, essa oportunidade para você, sabe? E às vezes até pessoas que a gente considera ruins são dadas segundas chances e por algum motivo o universo acha, tipo, essa pessoa poderia ter uma segunda chance, sabe? E a gente vai alertar ela para que ela faça diferente. Ela fazendo diferente vai mudar totalmente a vida dela, sei lá, o karma dela. Vai ajudar tantas pessoas. E então, cuidado com magias que tirem o poder de algo de alguém, porque pode ter consequências nefastas, inclusive para vocês, porque geralmente acaba que volta pra gente de uma forma dolorosa aqui. E cuidado com a forma que vocês desejem, tipo, às vezes vocês estão realmente numa situação que causa medo, que vocês querem dinheiro, mas toda vez que vocês, sei lá, rezarem, pensarem, sentirem, fazerem rituais ou qualquer que seja, sabe? Por exemplo, em vez de pedir, que dinheiro entre na minha vida, que dinheiro entre em minha vida, você aceitaria o dinheiro, sei lá, que um vilão, entre aspas, ou um bandido, sei lá, tava fugindo do banco, da polícia e largou uma sacola de dinheiro cheia de sangue na sua casa. Você ia aceitar esse dinheiro? Provavelmente não, né? E então, tipo, cuidado, porque vocês podem receber propostas para ganhar dinheiro, mas que tem alguma armadilha envolvida, que pode causar mal para vocês e para outras pessoas que eu tô vendo aqui. Então, sempre pensem que eu, sei lá, que eu ganhe dinheiro fazendo algo que é bom para mim, algo que me traga felicidade, algo que esteja alinhado com meus talentos, com meu propósito mais elevado, que ao, sei lá, trabalhar com isso eu possa servir as outras pessoas e trazê-las para o melhor potencial delas. E que, sei lá, as pessoas que me contratem sejam pessoas com boas intenções e que, sei lá, enfim, estejam sendo movidas pelo grande espírito, pela força criadora do universo. E o dinheiro que eu faço é abençoado e vem de fontes abençoadas. Então,
Coloquem, tipo, esse meio que proteção nas suas intenções, para que vocês não possam, tipo, acabando recebendo um desejo que vocês queriam muito, tipo o Midas que queria tocar tudo e virar ouro e ser rico, mas ter alguma consequência nefasta que vocês não tinham percebido do seu desejo. Então sempre pensem muito bem antes de desejar, antes de fazer um ritual mágico ou qualquer coisa, porque às vezes vocês estão nessas penas da ilusão, nesse engano, e vocês não estão vendo o quadro todo, ou não estão vendo a sombra da sua situação. Outra coisa é. Na história do coelho também tem um link com magia, por isso que eu vou me adentrar um pouco nisso. Na história do coelho, ele sempre se metia em enrascadas, tipo, ele ficava preso numa armadilha, ele ficava sem água, ficava sem comida, ele quase caía do penhasco. E sempre tinha a melhor amiga dele, que era uma bruxa chamada Olho Andante. E essa bruxa era super amiga dele e sempre, tipo, fazia tudo pra resgatá-lo e ajudar o amigo. Mas chegou um momento que o coelho, tipo, virou as costas pra ela só porque os outros falavam que ela era bruxa e meio que as pessoas não gostavam dela. E ele meio que virou as costas pra amiga dele, que sempre ajudou ele, e fingiu que não conhecia ela, sabe? Aí a Olhandante ficou muito chateada e, tipo, entre aspas, lançou uma maldição no coelho pra que ele fosse um invocador de medos. Então, como ele era muito medroso, sabe? Então ele acabava meio que, por ser tão medroso assim, é quase como se ele chamasse os medos dele pra existência. Então, ele ficava com tanto medo do gavião que o gavião sem querer acabava notando ele. Ficava com tanto medo da cobra que a cobra que nem estava prestando atenção acaba notando ele. E a mensagem do coelho fala que é tudo que você resiste, persiste. Então, se vocês estão numa situação que existe escassez, seja ela, tipo, de dinheiro, de recursos materiais, de saúde, ou até mesmo de pessoas, porque aqui a gente vê esse isolamento, ahn, não temam mais ficar mais endividado, ou não temam mais ficar com menos saúde, ou não temam ficar mais isolado, porque é quase como se vocês resistirem à situação que agora se impõe, fosse só fazer vocês chamarem mais dessa energia para sua vida, sabe? E aí a magia do coelho é você escrever todos os seus medos no papel, fechar os olhos e vivenciar esses medos na sua imaginação. Depois você sopra, porque a olho andante, a bruxa, sempre soprava os medos do coelho para longe, sabe? E ela usava esse sopro como uma forma de magia. E se você parar pra pensar, a respiração é algo importante quando a gente tá com medo, ansioso, né? Então você faz essa lista, fecha os olhos, vivencia os medos na sua imaginação, você sopra eles para longe, depois você pode rasgar o papel ou queimar o papel com todos os cuidados necessários para não causar um incêndio e se machucar. E aí você transmuta esses medos, porque aqui é quase como se vocês resistirem a uma situação fosse chamar mais delas, porque vocês, tipo, não querem tanto essa situação que é quase como se vocês tivessem chamando, assim, pra sua vida. E com a coruja aqui também tem essa ênfase no seu intelecto. É, vocês não precisam aceitar uma proposta desesperada só para sair de uma condição ruim, sabe? Vocês podem ter discernimento, sabe? E apostar na sua própria inteligência para encontrar soluções. Porque aqui no coelho a gente via que ele ficava muito dependente da olhandante, sabe? É quase como se ele tivesse tanto medo que ele não confiasse nas próprias capacidades e acabasse sempre se apoiando nessa amiga e no final acabando até virando as costas para essa amiga. Ah, mas aqui com essa, utilizando essa sabedoria, que é a sabedoria tipo da deusa Atena, que é uma deusa guerreira, e também não se deixando ser enganado por propostas que talvez pareçam muito incríveis no começo, mas que talvez não são feitas por pessoas bem intencionadas, vocês vão, tipo, atrair a ajuda necessária. Então, nesse grupo, vocês, por exemplo, poderiam receber, estão numa situação, tipo, que vocês estão com dívidas e tudo mais, por exemplo, de dinheiro.
E aí vocês recebem uma proposta pra trabalhar numa empresa, mas vocês percebem, tipo, que o dono da empresa não tá muito preocupado com os clientes que eles estão atendendo. Estão fazendo coisas por baixo dos panos. E vocês, tipo, estão ganhando esse dinheiro, mas pode ser que vocês se sentam tão miseráveis do tipo, mano, mas eu tô vendo isso, sabe? Você não pode me enganar, porque a coruja fala dessa inteligência, dessa sabedoria capaz de penetrar nas sombras e não ser enganado. Então vocês, tipo, vão ver muito claramente as suas próprias sombras e as sombras dos outros. Então, tipo, é ridículo colocar esse vestido chique, essas joias, e ter esse gatinho e achar que, ah, porque você tem isso, você é uma pessoa boa, sabe? Você vai estar, tipo assim, eu consigo ver que o que você tá fazendo é errado. E apesar de eu estar ganhando muito dinheiro, às vezes mais dinheiro do que eu imaginava, eu me sinto completamente vazio por dentro. E tô me sentindo mal. E por que que eu aceitei isso, sabe? Eu aceitei isso porque eu tava com medo, eu tava em necessidade, mas isso é tão ruim, eu quero sair daqui, sabe? Ah, então, pode ser que vocês tenham essa oportunidade com esse aviso dessa leitura de com essa antecedência, não aceitar uma proposta que pareça ser reluzente, mas que na verdade não é. Ou até se vocês já estão nessa situação, tipo, não permanecer nessa situação, porque aqui tá invertido o 4 de ouros, do tipo, não permaneça, sei lá, tipo, por exemplo, num emprego que te pague bem, mas que você se sente totalmente sem alma, sabe? Ahn, só porque você fica com medo de não ter o retorno material para pagar suas contas. Se vocês ouvirem, assim, esses espíritos do Natal, o espírito do passado, presente e futuro, e utilizarem sua sabedoria e vencerem os seus medos, mesmo que vocês, tipo, saiam desse emprego, vocês vão encontrar ajuda, sabe? Necessária, uma oportunidade boa de vocês então conseguirem realizar o seu desejo, seja ele qual for, pode ser relacionado a dinheiro ou não, mas de uma forma que nutra a alma de vocês e nutre a alma das outras pessoas. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da leitura e até mais. Oi, terceiro grupo, vocês que escolheram esse post-it verde, essa é a sua mensagem. E aqui está a surpresa. Antes de começar a leitura de vocês, eu coloquei em cada um dos post-its um personagem. Pode ser o vilão, o herói ou o amigo do herói. E a gente vai ler a mensagem para vocês saberem sobre a situação, com um foco em um desses personagens que é importante para vocês notarem e saberem nesse momento. E além do tarô do conto de fadas, que são essas 3 cartas aqui de cima, eu também tirei uma carta do tarô místico das fadas, porque eu achei que compunha bem com o tarô do conto de fadas. E também uma carta das cartas xamânicas dos animais, pra gente ter mais informações sobre a sua questão. Então vamos ver o que vocês escolheram. Tá, vocês acabaram então com amigo da heroína, do herói, forças que estão te ajudando. Então a gente vai fazer a leitura com essa ênfase nas forças que te ajudam. Vocês tiraram o As de Ouros, que aqui está representado pelo Anel da saga do Senhor dos Anéis. Vocês também tiraram o Arcano Maior, a Morte, que aqui está representado pela Branca de Neve no caixão de vidro, cercada pelos 7 anões. E aqui a gente tem o 2 de espadas, com o Peter Pan e o Capitão Gancho brigando. E no Tarô Místico das Espadas vocês tiraram o 7 de copas, que é uma carta de possibilidades de contemplação. Parece bem reflexiva essa fadinha sereia. Ela tá tipo, vou ter que pensar sobre isso. E eu acho que essa leitura talvez faça vocês terem que pensar bastante depois que terminar. E realmente considerar algumas coisas que tem algumas mensagens importantes aqui. E vocês também tiraram o Peru, que fala sobre altruísmo.
Ahn, Pensando por onde começar. A leitura de vocês parece falar de uma oportunidade para encerrar algo que há muito tempo estava gerando conflito na vida de vocês ou na vida de outras pessoas. E talvez para isso vocês vão precisar assumir essa postura mais reflexiva e uma perspectiva mais altruísta, de não ficar tanto no seu ego, para vocês terem essa perspectiva mais ampla e serem finalmente as pessoas que podem terminar um grande conflito, ou um conflito que se arrasta, às vezes até por gerações, enfim, algo que está há muito tempo causando sofrimento em muitas pessoas, ou até mesmo para vocês. Eu falo isso porque aqui a gente tem um anel do Senhor dos Anéis. E apesar dele ser um anel super bonito e que tenha poderes inacreditáveis, ele é um poder maligno. E toda a saga do Senhor dos Anéis é sobre, tipo, destruir a droga desse anel, sabe? Tipo, e você vê na trilogia tudo, assim, que na verdade, ah, essa aliança entre homens, elfos, anões, enfim, pra conseguir acabar com esse mal, que era o anel, conseguir destruir o anel, porque era um anel tão poderoso que só poderia ser destruído numa montanha de lava específica. ah, que, assim, nas primeiras tentativas que, assim, quase conseguiram, tipo, chegaram ali na montanha, sabe? Tipo, tava quase jogando o negócio no fogo pra acabar de vez. Eu esqueci o nome, eu não sigo tanto, assim, o Senhor dos Anéis, eu sei um pouquinho da história, mas não muito, então desculpe se eu não sei os nomes, enfim, se você gosta do Senhor dos Anéis, vocês podem colocar nos comentários, ou, enfim. Ah, mas chegou na primeira vez, assim, nessa aliança de todos os homens, dos elfos, dos anões, chegaram na montanha, estavam quase destruindo o anel, mas aí um dos seres humanos, dos homens, que era, acho que o pai do Aragorn, se não me engano, ou o avô do Aragorn, alguma coisa assim, que é um dos personagens heróis, sabe, no filme e no livro, ele meio que caiu na tentação do anel, e aí ele não conseguiu jogar o anel na montanha e destruir o anel de uma vez por todas. E aí muitos anos se passam, esse anel é perdido, encontrado, o Sméagol, o Bilbo, o Frodo, enfim, várias pessoas e seres ficam com esse anel, ele é perdido e sempre reencontrado, mas no sentido ruim, sabe? É um conflito que se prolonga. E você vê que as forças, entre aspas, do mal, enfim, elas todas se organizam em redor desse anel, sabe? Que também querem encontrar esse anel. Então é tipo um conflito que se arrasta e se arrasta e se arrasta. E ele tem essa coisa, tipo, do poder, e ele é bonito e torna ele muito atraente. Mas ele causa muito esse mal, sabe? E essa discórdia, esses conflitos, igual a gente vê aqui no Dois de Espadas, tipo, o Capitão Gancho e o Peter Pan na Terra do Nunca, que é uma terra que o tempo não passa, né? O tempo nunca passa, as pessoas permanecem as mesmas. E, de novo, tem essa coisa do tempo, do tipo, meu Deus, tipo, eles vão ficar brigando pra sempre? Tipo, é quase que sim, sabe? Tipo, porque eles estão numa terra que tipo, o tempo não passa, as pessoas não envelhecem. E ninguém morre, assim, tipo, por velhice, pelo menos. E aí eles ficam lutando indefinidamente, talvez conflitos de gerações, o mais novo com o mais velho, e aquilo fica se arrastando nesse impasse para sempre. Aí, no caso da Branca de Neve com a Carta da Morte, a gente vê que a Branca de Neve morreu, mas ela era tão bonita que daí os amigos dela, que são as forças amigas, eles fazem um caixão de vidro para preservar ela. E aí isso foi bom porque depois, tipo, o príncipe encontrou ela, deu um beijo, ela acordou. E aí ela conseguiu, finalmente, lutar contra a Rainha Má, a Bruxa Má, e vencer e tudo mais.
Mas de novo a gente vê essa coisa do tempo, tipo, ela morreu, mas ela ficou num caixão de vidro por um tempo, sabe? Então de novo tem essa coisa do tempo, dessa coisa que se arrasta. Ela passou, sei lá, tipo, anos num caixão de vidro, sabe? Com os fiéis, tipo, anões cuidando dela, sabe? E E aí, de novo, traz essa coisa, assim, de uma morte, de um final que era pra ter acontecido, mas não aconteceu e teve que se arrastar. Então, tipo, a gente achou que não ia acontecer o final desse conflito, desse problema ou dessa situação difícil. E aí, tem que passar vários anos pra daí a heroína acordar e conseguir finalmente acabar com a vilã. Acabar com o anel, acabar com o problema, com o conflito, com a coisa. Então, a gente vê que talvez as situações de vocês pode ser sobre um conflito que se arrasta, ou até algo que envolva conflitos de gerações até por conta disso, sabe? Uma coisa que se perpetua, sabe? E é infindável. E aqui a gente tem o foco nos amigos do herói, né? Nas forças que estão ajudando. É muito interessante que na saga do Senhor dos Anéis, o Frodo é o personagem principal, porque é quase como se ele tivesse, sei lá, o coração puro, a força de vontade para conseguir chegar até a montanha e destruir o anel sem ser corrompido pelo anel. Mas claro que, tipo, durante a viagem, o anel tá tentando exercer influências malignas no Frodo. E ele tem um amigo, um companheiro de viagem muito importante, que é o Sam, que, tipo, sempre cuida do Frodo e, por vezes, sei lá, quando o Frodo tá meio que, tipo, sei lá, meio que caindo na tentação do anel, o Sam sempre, tipo, com uma atitude simples de tudo, sabe? Ahn, e muito nessa posição de, tipo, de ajudar e cuidar do meu amigo, que é essa atitude altruísta do Peru, sabe? Aqui também. Ele consegue proteger o Frodo, sabe? Ajudar o Frodo nessa jornada. Eu não acho que o Frodo teria conseguido finalmente destruir o anel sem o Sam, sabe? Tipo, e pode ser que vocês sejam esse amigo ou essa força que vai ajudar, porque talvez vocês estão sendo colocados nessa posição, tipo, não de protagonistas, mas aqueles que vão ajudar o protagonista ou a pessoa envolvida a finalmente conseguir acabar com o conflito. E eu achei bem interessante que no livrinho dessa carta fala que, tipo, na verdade o Peter e o Capitão Gancho estão brigando porque eles acham que eles só podem existir e ser felizes se o outro não existir. Então eles meio que arbitrariamente decidiram, tipo assim, sua existência não tolero, então você tem que morrer pra eu ser feliz. E é meio que um conflito arbitrário, que não é verdade, porque se os dois percebessem que os dois podem ser felizes e seguir a vida deles em frente, sabe? Assim, tem que ficar lutando, discutindo, brigando e se matando, assim. Eles podiam muito bem aproveitar essa terra mágica, a terra do nunca, e ser, sabe, ter aventuras, ter felicidade sem todos os conflitos desnecessários, sabe? Inclusive, acho que. Eu lembro que uma pessoa que tinha estudado a história do Peter Pan tinha falado que acho que o Peter e o Gancho, eles meio que são a sombra um do outro, sabe? E, tipo, na verdade, eles têm mais coisas parecidas do que eles imaginam, sabe? Os dois são líderes, os dois são, tipo, piratas ou, tipo, meninos selvagens, assim, sabe? Tipo, então eles tinham mais coisas em comum do que eles gostariam, às vezes, de admitir ou de reconhecer. E talvez se tivesse uma pessoa, assim, do tipo, olha, vocês estão percebendo isso? Aí a pessoa ia ficar tipo, nossa, é verdade, vamos parar com essa briga, sabe? E parar com esse conflito. Então talvez você esteja numa posição de ajudar alguém a ter essa realização, ou vocês podem também ser as pessoas que vão ter essa realização do tipo. Eu percebo agora que esse conflito é uma coisa mais ampla do que eu tinha reconhecido inicialmente, tipo, com esse 7 de copas, sabe?
tem essa energia da reflexão, porque às vezes vocês não podem estar percebendo, mas vocês podem estar repetindo padrões, sei lá, familiares, geracionais, ou até da sociedade, ou, enfim, alguma coisa assim, sabe? E vocês acham que é uma coisa muito, tipo, pessoal a vocês, quando na verdade não é, sabe? Algo mais transcendente aqui com a morte e tudo mais, tipo, é uma coisa que se arrasta, morre, volta, não morre, sabe? Tipo, e aparece de novo, nunca é resolvido, sabe? E talvez nunca seja resolvido porque a postura é sempre a mesma, sabe? E o que aconteceu quando eles escolheram o Frodo no Senhor dos Anéis, eles escolheram uma pessoa improvável, que era um hobbit, que era, sei lá, um ser bem pequenininho, sabe? Que não era exatamente um exímio guerreiro, ou não era exatamente, sabe, um mago, ou uma pessoa super, um sábio, não. Ele era tipo um hobbit, que vivia uma vida tranquila, humilde, sabe? E que tinha desejo por aventura. E, além disso, ele tinha a sorte de ter um bom companheiro de viagem, que era o Sam, que era essa força, sabe, de doação, de ajuda, sabe? Que tava ali constantemente acompanhando ele. E também até se sacrificando e fazendo essas concessões, sabe, mais elevadas para ajudar o amigo. E assim que um anel conseguiu ser finalmente destruído, sabe? Por essa dupla improvável, por essa humildade e tudo mais. E aqui eu achei bem interessante que os 7 anões seriam o que apareceu aqui, que é o amigo do herói, né? Porque aqui eu tô falando do Sam, mas, tipo, ele não aparece exatamente aqui. E a Sininho também não aparece exatamente aqui, né? Mas quem aparece aqui nas imagens de amigo do herói, claramente, são os 7 anões. Bem na fase que eles mantêm algo precioso, que era a Branca de Neve. Eles usam as habilidades deles, de construtores, enfim, de mineradores, para criar esse caixão de vidro lindo e ajudar a heroína até que ela estivesse finalmente pronta para acordar desse sono profundo e ter as forças para conseguir combater a vilã e ter o feliz para sempre. Então, talvez ou vocês são esses amigos, essas forças que estão ajudando alguém e ajudando a pessoa a manter as coisas preciosas para que elas possam não cair nesses conflitos ou nessas tentações. Ou vocês, querendo ou não, vocês estão recebendo muito essa ajuda aqui. Essa ajuda de pessoas que estão doando coisas para vocês ou que estão dando esse suporte e ajudando vocês a manterem, sei lá, sua sanidade ou até mesmo forças e coisas importantes, virtudes, enfim, companhia, para que vocês possam, então, ter essa reflexão e tomar essa atitude mais nobre, mais difícil, mais altruísta, de, tipo, com esse olhar mais amplo, talvez de fazer concessão ou de ser a pessoa que fala, ai, quer saber, gancho? Eu acho que, na verdade, a gente tem mais coisa parecida do que a gente imaginava. Sei lá, essa sua característica sua me irrita, porque, na verdade, eu percebo que eu tenho um pouco dela em mim também. E eu acho que a gente passou, tipo, muitos anos nessa luta, nessa briga, e, tipo, na verdade eu queria estar usando meu tempo pra fazer outras coisas, então eu decido encerrar isso agora. Tipo, a partir de agora a gente não é mais inimigo e a gente vai viver cada uma a sua vida, sabe? Tipo, tem essa coisa de um corte, de uma morte, sabe? De um final, porque todas as cartas falam desse corte, inclusive tem as espadas aqui, né? Tipo, um corte, uma decisão que gera um final de uma vez por todas, sabe? E vocês podem ser, então, a pessoa que vai ter que ter esse altruísmo e ser a pessoa que vai fazer essa decisão, ou vocês podem estar sendo aconselhados a ser essa pessoa, esse amparo para alguém que esteja precisando disso nesse momento. Sei lá, às vezes, tipo, você vê, tem uma amiga que, sei lá, tá num relacionamento tóxico e ela vai e volta várias vezes e, tipo, você fica ali pacientemente, ouve, você aconselha, aí a pessoa dali a pouco volta de novo, aí termina e volta, sabe? Tipo, é uma coisa que não termina nunca. E aí vocês, tipo, podem até estar de um pouco de saco cheio, porque até, tipo, na história do Senhor dos Anéis, às vezes o Frodo, pela influência do anel, ele podia até ser um pouco grosso ou agressivo com o Sam, sabe? Dava um pouquinho de raiva às vezes do Frodo, porque o Sam tava ali, tipo, mó na boa intenção, e às vezes o Frodo
pela influência do anel que era muito gigante. Tipo assim, o Frodo foi muito forte de não ceder ao anel. Ups, perdão. Mas, tipo, até ele, tipo, a única pessoa que conseguiu não ceder, ele tinha esses momentos que era um pouco influenciado e tinha esses rompantes, assim, mais sombrios, assim, né? Tipo, ah, então eu vejo, tipo, que vocês vão ser aquelas pessoas que vão estar ajudando seus amigos ou alguma pessoa em específico nos momentos mais sombrios, porque aqui a Branca de Neve morreu, entre aspas, né? Tipo, ela tá nesse sono profundo e ninguém sabe se ela vai conseguir sair desse sono. Eles podiam ter simplesmente enterrado ela, sei lá, na terra ou simplesmente abandonado ela, mas não, eles decidem usar as habilidades deles e de forma altruísta conseguem fazer esse caixão de vidro. E, tipo, isso é muito importante pro desenrolar da história, porque senão o príncipe não teria visto ela, não teria se apaixonado pela beleza dela, não teria dado um beijo nela, e ela não teria acordado, e, enfim, renascido e feito as escolhas para sair de uma situação, de um conflito ruim. Mas isso só foi possível porque ela tinha a ajuda dos 7 anões. Então, talvez vocês estão, tipo, pensando, tipo, será que eu devia estar aguentando essa pessoa que tá, sabe, toda hora reclama disso, mas volta a fazer a mesma coisa, enfim, sabe? Isso pode ser outras coisas, podem ser vícios, enfim, pode ser qualquer coisa. Claro que você não precisa e não deve, assim, se colocar num lugar de, por exemplo, ser um psicólogo ou um médico, se for uma questão que requer essas coisas e você não seja. Mas mesmo que essa pessoa esteja vendo um psicólogo, um médico, eu vejo que vocês vão ser aquele ombro amigo que vai fazer total diferença, uma diferença vital para essa pessoa nesse momento. E aí as cartas estão, tipo, pedindo para você ser a pessoa maior, no sentido de ter essa visão mais altruísta, às vezes de fazer sacrifícios do tipo, eu podia estar nesse final de semana assistindo Netflix gostoso, mas não, tipo, eu tô ouvindo minha amiga reclamar do ex, que ela voltou de novo pela 15ª vez esse ano, tipo assim, aí você podia estar tipo, será que eu falo pra ela parar de vir aqui e falar isso, sei lá o quê? E aí as cartas estão, tipo, falando pra você talvez ser esse amigo e ter essa paciência, sabe? Porque por algum motivo esse ato altruísta vai fazer muito bem pra você e pras outras pessoas e vai ajudar demais, sabe? Vai fazer uma diferença fundamental. Claro que eu não acho que isso seria uma atitude pra você ter sempre, sabe, com todas as pessoas, porque daí senão você vai ser drenado de energia e vai assumir coisas que você também não é obrigado a tolerar, sabe? Mas por algum motivo as cartas estão trazendo isso. Talvez nesse momento que vocês estejam ouvindo tenha alguma situação nesse sentido, de um conflito que vocês estejam envolvidos ou que uma pessoa próxima esteja envolvido. E que você ter essa paciência adicional e perceber que esse conflito dessa pessoa às vezes está relacionado com coisas mais amplas, coisas geracionais às vezes. E ter essa paciência vai ajudar, você vai, tipo, criar essas condições para que essa pessoa ela mesma consiga se libertar das coisas que aprisionam e atormentam ela. Enfim, é isso. Espero que tenha feito sentido para vocês e até mais.